Queridos e queridas da Atualizo, como é que estão, meus amados? Tudo tranquilo com vocês? É negativados? Tá com problema? Tá devendo a moeda? Nesse vídeo eu vou te falar, acho que 8 contas, cartões de crédito que tu não deves nem pensar em abrir conta. Por quê? Vai vir a frustração. Isso aqui que é legal, e eu já vou falar com vocês, é o seguinte. Essa minha teoria é em cima do meu convívio e também eu consegui... Vou tentar um negocinho aqui. Eu consegui entender isso aí através do teu comentário. Pois é, porque eu tinha alguns bancos engessados na minha cabeça que não liberavam crédito. E através do teu comentário e também da certificação de outras pessoas que comentaram também, eu tive que excluir a minha lista alguns bancos que eu achava principal. Por exemplo, quem, Vinícius? Aqui só antes de começar a falar, Banco do Brasil era um banco que, para mim, muito difícil de conseguir crédito. Mas eu vejo várias pessoas comentando que conseguiram, o único banco sendo o Banco do Brasil, Santander também e Itaú. E até Bradesco. Bradesco eu consegui. Então eu não posso colocar numa lista, tu esquecer desses bancos, porque dependendo do teu perfil, sei lá, o banco te acha bonitinho e quer te entregar crédito. Eu não posso dizer que não. Então eu já te espero que tu comente aqui desses bancos que eu coloquei, se algum banco desses tu conseguiu crédito, que aí no próximo vídeo eu cancelo ele também. Mas no feeling dos comentários eu estou desenvolvendo essas teorias. Então assim, ó, já comenta aqui. Qual é o teu cartão de crédito que tu conseguiu desses? Ou, Vinícius, eu consegui em outro banco também bem diferente. Comenta aqui, gente. Pra quê? Pra gente virar uma comunidade, através da nossa comunidade do canal, a gente crescer com todo mundo junto, porque senão fica só o Vinícius falando, eu preciso que tu fale, tá bom? Então, link na descrição. Primeiro banco, eu até separei os cartões amados aqui. Primeiro banco que o negativado tem que esquecer. Cara, esquece. PagBank, esquece. Se tu tiver uma PJ e trabalhar com a conta PJ, de repente, por causa da PJ, tu consiga cartão de crédito na PF, mas já é difícil até no PF. Por quê? Porque o cartão é só um cartãozinho que eles pedem para te ter, cartão múltiplo, e tu tem que colocar crédito. Então esse cartãozinho PagBank aqui, esquece. Deixa eu até mostrar aqui que fica mais bonito. Esquece. PagBank, primeira opção. Vinícius, qual é a segunda? Next. Next, cara, assim, ó, de todas as experiências que eu tive, esse aqui foi o pior. Não me deu nada, de nada. Fiz Open Finance, tô batendo na tecla e não consegui nem um crédito. Next, que é do Bradesco, é o digital do Bradesco, eu não consegui, sendo que no Bradesco, o principal eu consegui, achei estranho. Outro que eu vou mostrar, mas já foi descontinuado, é o IT. IT do Itaú é horrível. Eu gostei do cartão, achei bem bonitinho. Ele vem com essa demarcação que vinha, né? Hoje todo mundo que é IT virou para Itaú e também não tá conseguindo crédito, eu creio. Então o Itaú, ele é um banco que eu tô desconfiado, tá? Porque ele tá me entregando crédito. E eu devi gigantescamente pro Itaú e não paguei. Então eu vejo que ele tem um pingo de remorso no passado, mas ele entrega crédito no futuro. Então esse aqui eu deixei um pouco balançado, tá? Por causa do Itaú, que tá me entregando crédito. Depois de 15 anos, mas tá me entregando crédito. E eu acho que não dá pra gente jogar bandeira, mas a gente tem que ter aquela famosa paciência pra todo mundo que for negativado. Outro banco que tu tem que esquecer. Ah, eu abri conta por causa tua, Vinícius. E eu disse que eu abri conta por causa da minha mulher, não por causa da minha. Baita banco, tô amando trabalhar com ele. Mas Vinícius, tá o teu cartão, na verdade é o meu cartão adicional da conta da minha mulher. BTG Pactual não tem cultura de entregar crédito para cartão de crédito, para negativado, inclusive para te ter cartão de crédito só com depósito de 5 mil, fazendo um investimento. Ah, e se eu fizer esse investimento negativado? Vai ser difícil porque tem análise de crédito. Então é um banco muito bom, tô gostando bastante em relação a atendimento e investimentos, mas não tá entregando crédito, não vai. Não é um banco que eu posso te iludir que ele vai te entregar crédito. Outro. Na mesma pegada. Rico. E por sinal, olha como tá destruído o meu cartão Rico, de tanto que eu uso. É o meu conto principal. Não vai entregar crédito negativado. Gosto do cashback. Gosto da conta. A conta agora deu uma atualizada. O aplicativo ficou bem bonito, bem legal. Mas não vai te entregar crédito. Não adianta tu forçar a bater na tecla, ficar brabo, morder o Rico, que o Rico não vai te entregar crédito.
Não, esquece, negativado, tem que fugir do rico. Ai, mas se eu botar 200 mil reais, 300 mil reais, esquece. Não vai. Esse aqui é controvérsias, mas até hoje eu não consegui. Neon. E aqueles seus 18 reais? Bug. Não liberou crédito nenhum. Pra mim, mas já vi inscritos falando que conseguiu. Só que eu ainda tô meio assim na indicação do Neon, tá? Porque o Neon não é um cartão que tem políticas de entregar crédito para negativado como o Digio. Então esse eu boto aspas para o Digio também. O Digio eu não consigo nem abrir conta, parece que ele me odeia, o Digio. Então assim, ó, Neon e Digio eu saio correndo, fujo, fico brabo, mordo eles, que eu não quero eles e eu acho que tu não deves forçar eles. Melhor cartão do mercado, não é para todo mundo. Recarga Pay, não é para todo mundo. Negativado não adianta tu fazer força, ficar brabo, querer morder, porque a partir de hoje eu vou meter o louco, não tem como. O que acontece com o Recarga Pay que vale a pena? Se tu queres ter um cartão de crédito de construção de limite, vamos supor, tu tens 10 mil reais, eu quero investir 10 mil. Se tu botar no Recarga Pay, tu vai ganhar 110% do CDI e esses 10 mil vira 10 mil de crédito, onde tu ganha mais 1,5 de cashback. Se tu pegar nesse sentido, vai valer muito a pena, mas tu não vai conseguir construir relacionamento. O Recarga Pay é política muito ruim na concessão de crédito, difícil, e é um banco que a recém tá querendo criar uma asinha. Eu achava que esse banco ia vir muito forte esse ano e veio na questão do cartão de crédito, mas não é para todo mundo, então não dá para tu forçar a ser negativado querer ter esse cartão, que é muito difícil. É o melhor do mercado, com 1,5 de cashback, mas para conseguir limite, não dá. Eu tenho por causa da minha esposa que conseguiu assim, a gente conseguiu na aleatoriedade da vida, mas hoje, infelizmente, a gente não conseguiu mais. E por último, não adianta tu ficar bravo comigo. Eu considero muito difícil negativado conseguir crédito no Inter. Politicamente, as políticas do Inter não são favoráveis a quem tem problema de restrição de crédito. Eu consegui por causa da minha PJ e ainda falei isso para todo mundo. Alguns conseguem. Conseguiu liberar através do Interloops aquele sistema de pontos. Eu achei bem relevante. Mas para quem é negativado é nadar, nadar, nadar e morrer na praia. Ficar 2, 3 anos trabalhando com a conta e ele não vai te entregar crédito. Vamos ver se 2026 muda essa política ao ponto de crescimento. Mas o Inter ainda está engateando na parte da concessão de crédito e para mim não é vantajoso. A pessoa que deseja ter conta é assim, ó, eu gosto muito da conta, vale muito a pena, vale a pena tu ter ela sem expectativas. Esse é o ponto. Eu quero ter o Inter e não ter expectativas nenhuma, aí vale a pena. Então, pessoal, esses são os cartões que eu considero o negativado tem que fugir. Eu quero saber o teu. Vinícius, como assim o meu? Qual é o teu cartão? Qual que tu achas que desses todos tu conseguiu crédito ou algum outro? Me comenta aí. Que eu acho que vale muito a pena essa comunidade que nós estamos criando aqui. É uma comunidade muito forte, pessoal. Onde a voz de vocês têm voz no canal. Não é que nem outro canal que é só para comentar. Não, vocês me trazem ideias maravilhosas. Vocês me trazem projeções maravilhosas e eu preciso do teu comentário. Até o próximo vídeo. Valeu.